E aí, Osvanir, queria primeiro agradecer a sua presença aqui, compartilhar a sua experiência de vida. E primeiro eu gostaria que você se apresentasse. O que você faz, Osvanir? Bem, atualmente eu sou professor da rede estadual do Paraná, né? Professor de matemática. Porém, antes de ser professor, eu trabalhei 25 anos com tecnologia da informação, analista de sistemas, né? Então, constelação sistêmica, análise de sistemas, está tudo junto. Está na área já. E como é que você foi parar na consciência sistêmica, Osvanir? Vamos lá. Então, já venho de alguns emaranhamentos há muito tempo, desde os meus 12 anos, né, psicólogo, terapia. Começou cedo essa jornada? Nossa. Isso, obesidade desde sempre, né? Desde quando eu nasci, já nasci obeso. Então, sempre foi aquela luta constante. Já fiz bariátrica, né? Lá em 2007, fiz bariátrica. Então, foi uma luta intensa, né? Por mais que a gente opera o estômago, mas a cabeça a gente não opera, né? Então a gente sempre tem que estar segurando. É verdade. Então, eu fui apresentado à constelação familiar aí pro ano 2012, 2013, mas como o doutor diz, aquela constelação foi uma constelação sem as frases, né? Foi aquela assim, só para visualizar, realmente. Foi visualizado, para mim foi uma coisa assim muito... Quando você não entende, você vê as pessoas fazendo movimentos que de repente tem significado para você, mas você não sabe, ficou aquela coisa meio mística no ar, né? Daí foi muito interessante, mas ficou aquela coisa meio pendente. E depois, agora minha filha, no ano passado, passou no vestibular. Minha filha sempre tem um problema. Na época de prova, chora. Só que vai ver a nota dela, 9, 10, né? Aquela aluna exemplar, mas sempre tem dificuldade no dia anterior. E nas vésperas da prova, né? E aí paguei psicóloga para ela. Eu até queria que ela fizesse uma constelação. Eu fui com a psicóloga que era consteladora, mas acabou não rolando a constelação. E o ano passado ainda participei de uma constelação enquanto representante, né? Então foi uma experiência assim maravilhosa, uma experiência única. A partir daquele momento eu falei, não, eu preciso me aprofundar um pouquinho mais na constelação. Tem algo aqui que merece ser desvendado. E aí eu comecei a procurar internet e tal, e de repente achei o doutor aí nas lives, na consciência sistêmica. Daí eu entrei fiz primeiro o curso lá do distúrbios alimentares, foi muito bom, e o curso da consciência sistêmica não estava aberto. Eu fiquei lá esperando, né? De repente deu certo, abriu ano passado a turma, né, da consciência sistêmica, e eu entrei na turma e agora a gente tá firme aí na lida. Como é que foi o impacto da consciência sistêmica para você? Da consciência sistêmica foi muito interessante, porque em todas as minhas terapias eu não conseguia achar a origem de algumas causas, né, na vida pós-parto. E o doutor sempre fala da questão da vida intrauterina, né? Para mim teve muito impacto ali na vida intrauterina. Sabe? Então, eu gosto de usar um exemplo. Quando você vai dormir em um lugar que você não está acostumado, imagine que você sai do seu quarto, você está dormindo em um quarto que você não está acostumado. E nesse quarto está completamente escuro. Quando você levanta à noite, precisa achar alguma coisa, até achar um interruptor, é um desespero. Né? Você não sabe onde está, você vai para a direita, você vai para a esquerda, você começa tentando se localizar no escuro. Agora, quando você levanta num quarto diferente, porém tem uma pequena luz, né, já facilita totalmente a sua vida. Então, para mim, a consciência sistêmica é como se fosse isso. Você está num quarto escuro, você acorda, mas você tem um abajurzinho, você tem uma pequena luminosidade que te dá uma direção, te dá um caminho e não te dá aquele desespero sem saber o que fazer naquele momento. Foi algo, assim, bem libertador, né? E aí, quando você falou, assim, do mundo intrauterino, e aí foi interessante, porque quando você contou a história, eu falei, sua mãe era diabética? Sua mãe era diabética? Não. Os emaranhamentos, já vêm lá da vida... o que aconteceu na gestação?
Na gestação, ela não conseguia ficar com nada no estômago. Dos 9 meses, ela ficou uns 7 meses internada. Então, o que acontece? Né? Então, ela ficou com soro, né? Então, ela ficou internada durante muito tempo, né? Então, é como o doutor fala, imagina um bebê na gestação, estando no útero da mãe, sem alimento, e aquele desespero, aquele sufoco, né? Onde tem eu pego, onde tem eu pego, onde tem eu pego, certo? Então, toda essa relação trouxe, assim, várias respostas para determinados comportamentos que a gente não sabe de onde vem. Interessante, porque lá no curso também eu falo de epigenética. E quando você estuda epigenética, existe um estudo que foi feito lá na Holanda, com as mulheres grávidas, num período que teve uma fome importante. Teve um estudo dentro da epigenética. Para quem não conhece epigenética, eu tenho vários vídeos meus sobre epigenética aí no YouTube, mas epigenética basicamente é assim, é algo que, imagina que isso aqui é um gene. Eu gosto sempre de uma caneta Bic para exemplificar isso, mas vai essa aqui mesmo. Então, assim, imagina que isso aqui é um gene. Esse gene está aqui no seu DNA, que vai determinar a formação do seu corpo, uma estrutura toda do seu corpo, o funcionamento. Antigamente acreditava-se que tendo gene, se o gene existe, então ele vai fazer a função dele. Se esse gene é um gene doentio, ele vai fazer a função doentia. Se é um gene saudável, vai fazer a função saudável. O que se descobriu agora, recente, isso aí é científico, para quem gosta de científica, é a tal da epigenética, que é assim, descobriu-se que o gene ele pode ser expresso ou bloqueado. Então o gene existe, mas ele pode ser expresso ou bloqueado. Imagina que aqui é a caneta Bic, se eu puser a tampa, ele não escreve. Aqui do mesmo jeito, aqui do jeito que está, não escreve, mas se eu apertar aqui, agora escreve. O mecanismo epigenético, ele bloqueia, que é uma metilação, entra no lugar de um H, entra um metil, que é o CH3, na citosina, que é uma base do DNA, do gene. Então, quando vem a metilação, ele bloqueia. Então, esse aqui, ele não é lido. Então, a informação está aqui, mas não é lida. Então, isso não é expresso. Se tiver liberado o marcador epigenético, ele é expresso. Então, começou-se a descobrir que existia uma herança genética, uma herança epigenética, que isso aí já vem até dos nossos antepassados, e como é que funciona isso. E nesse estudo da Holanda, que tem muito a ver com essa história que o Osvanir está falando, teve um período da guerra, da Segunda Guerra Mundial, que na Holanda, uma região específica da Holanda, não recebeu comida por um tempo específico, uma série de meses lá. Então, ali o pessoal se alimentava em torno de 200 calorias por dia, não tinha comida, não tinha. E aí começaram a pesquisar, então os pesquisadores começaram a voltar e investigar as mulheres que estavam grávidas nesse período. E aí dava para comparar a gravidez dela nesse período com períodos de antes da fome, depois da fome. E o que foi que aconteceu, como se fosse assim, o que aconteceu com as crianças no mundo intrauterino em relação a esse período de fome. E aí o que eles descobriram foi muito interessante, que assim, houve um aumento proporcional, muito grande, foi proporcional, um aumento grande de filhos que tiveram problemas de distúrbios alimentares, doenças cardiológicas, distúrbios, vamos colocar assim, distúrbios metabólicos, que foi gerado nessa situação da fome. Então, a mãe, quando você foi descrevendo isso, me lembrei dessa história aí. E outra, eles começaram a ver que isso passava para a próxima geração. Não é só dessa geração. Quando ia olhar para a próxima geração, isso aqui eles começaram a ver a herança epigenética. E eles conseguiram comprovar essa influência desse trauma aqui, que ia até a terceira geração. Não comprovaram mais porque ainda não tem mais gerações. Se bobear, vão comprovar mais. E aí você, Osvanir, quando você foi falando da experiência da sua mãe, falou, ou ela tinha diabetes, que aí tinha uma sobrecarga, ou uma outra coisa, principalmente isso nos primeiros 3 meses. Passou uma fome muito grande. Aí o corpo, ele se prepara para absorver o que tiver pela frente, porque é uma situação traumática, ele tem que absorver o máximo possível. Só que aí vai para a vida sempre absorvendo o máximo possível.
aí você vai carregar um distúrbio alimentar. Bom, eu não sei se eu consigo abrir o seu microfone, deixa eu ver. Ah, consigo, vai lá. Além disso, né, além dessa questão da vida intrauterina, eu sempre fui o filho único, né? Filho único até a constelação sistêmica. Até a consciência. Depois da consciência, né? Eu sou o primeiro de 3. Né? Quando eu tinha 2 anos, veio um aborto, minha mãe teve rubéola, o médico induziu o aborto, ela abortou. E outra eu tinha 12 anos também. Daí no 5º mês rompeu a bolsa, ela perdeu também. Então a inclusão desses 2 irmãos ainda é algo que me toca muito. Eu tenho que me segurar porque senão a emoção vem mesmo. Eu só estou esperando a pandemia, que aliado a isso também, há 4 anos atrás meu pai faleceu, né? Então eu quero dar o lugar deles, eu quero fazer umas plaquinhas, colocar no túmulo do meu pai e dar um lugar para eles, lá junto com o pai, nem que seja só a data de nascimento, o ano, né, que aconteceu, mas eu quero dar o lugar deles, né, deixá-los incluídos dentro do sistema. É interessante isso que você está falando, Zanica. Acabando de falar com a Renata, que assistiu, né, que é exatamente, as pessoas não dão valor para isso, se eles soubessem como isso é importante, porque você está reverenciando e dando espaço para cada um deles. Aí você não é o filho único, você é o mais velho de 3. Mas isso põe uma ordem. Você falou, quando isso toca na alma, a maioria das pessoas avalia isso aí como cabeça. Não, eu penso, não é, eu sinto com a cabeça, né? Mas aqui dentro é completamente diferente. E a hora que você põe uma ordem nisso, você dá o lugar para cada um, é impressionante. Você e a Renata estão falando de 2 dinâmicas muito semelhantes, né? Não sei, não existe acaso, mas isso está muito forte aqui. E realmente, quando você consegue fazer isso, você se liberta de um problema da família, porque não é à toa que sua mãe passou mal durante a gravidez, a maternagem dela deve ter tido um problema seríssimo lá no passado, porque quando você começa a ter uma consciência, você vê, a maternagem dela não foi boa. Ela passou por 3 gestações, todas as 3 foram complicadíssimas. Nisso, exato. Abre o microfone e conta aí, porque isso aqui já é nítido ver. Doutor, então, já é um caso, assim, a questão da repetição de padrão familiar. A minha avó, minha mãe nasceu, depois a minha avó teve uma nova gravidez, e minha avó faleceu logo após o aborto. Certo? Então minha mãe desde muito cedo, acho que com 2, 3 anos, ela não viveu em casa com o pai dela, certo? Então ela foi criada na casa de terceiros, certo? Então a maternagem foi algo difícil ali, porque ela efetivamente não estava com a mãe. E o pai, que seria a figura do apoio e tal, deixava na casa de terceiros, e não foi criada por pessoas da família, foi por pessoas de outras famílias, né? Então toda aquela carência afetiva, emocional da mãe, que é aquilo que ela não teve do pai, não teve da família, era uma carga muito pesada sobre mim, certo? Então para mim foi algo assim muito libertador, poder chegar e falar para minha mãe, calma, eu sou seu filho, não sou seu pai. Aquilo que você não teve quando você foi criança, não serei eu que vou te dar. Certo? Então, para mim, isso é algo muito importante, colocar um limite, né? E deixar bem claro, né? Ou então, ainda mais meu pai faleceu, né, há 4 anos, então veio mais essa carga também. O filho ter que ser o suporte, e agora minha vida é meu filho. Não, peraí. Sou casado, tenho umas filhas, tenho minha esposa. A senhora tem saúde, consegue financeiramente, consegue ter uma vida tranquila, e tem tempo, né? Todo ser humano quer ter essas 3 coisas: dinheiro, tempo e saúde. Você tem isso, então aproveite a sua vida, né? Então a minha vida está aqui, a sua vida está ali. Então não comece a viver em função de mim, viva em função de você mesma. Isso foi algo assim muito libertador. A gente não tem como mensurar, sabe? Colocar um limite na família e colocar assim as funções familiares em ordem, né? Isso é muito firme. Funções familiares em ordem, uma família harmônica e feliz. Exato. Você não alimentou a doença emocional dela, porque se você entrasse nesse lugar de ser pai e mãe dela, imagina como é que ela seria hoje,
ela ia voltar para o passado, ela ia reviver todo esse drama e você ia ter que carregar essa confusão. É interessante quando a gente consegue falar não para não é falar, você falou não para sua mãe, não, eu falei não para a doença que a minha mãe queria colocar na relação. O que aconteceu? Você pôs uma relação em ordem, chegar, não, oh, parou, eu não vou permitir que a doença do passado continue aqui na nossa relação. Porque se alimentar isso você vai carregar, seus filhos vão carregar. Conclusão, aquilo que era para deixar no passado, fica atualizando. E o que tem de filhos que acham que, vou fazer o que meus pais querem, que no fundo é voltar tudo a ser criança, acha que isso aqui vai ser saudável, isso é um inferno, e não entendem. Aí eles estão fazendo o quê? Eles estão alimentando o lado doentio, e não o lado saudável. Você, muito bem, adorei essa sua postura, Zvanir. E ela não ficou melhor? Olha, no começo foi triste. No começo vem toda aquela... o mimimi, né? Ninguém gosta de mim. Eu gostaria de me suicidar, eu queria morrer. Toda aquela historinha, né? Mas daí a gente começa a perceber as atitudes, né? Quem quer morrer não vai para academia, quem quer morrer não vai fazer hidroginástica, quem quer morrer não... Né? Peraí, vamos devagar, sabe? Presta atenção nas atitudes, né? Nos gestos, não só no... não acreditar no que o cliente diz, né? Interessante que é aquela história, você vai fazer parte do problema ou parte da solução? Quando você tem consciência, você sabe o que você está fazendo. Você tem segurança. Porque se você alimentasse essa dinâmica da sua mãe, como é que estaria a sua vida hoje, a relação com a sua mãe? Acho que em relação à minha esposa estaria pior. Com certeza. Com certeza. Muito pior. O casamento ia estar um caos. A relação com a mãe, um inferno. Porque não ia melhorar, ia ficar cada vez pior e mais vítima. E é interessante, nós temos que ter um cuidado enorme com os nossos pais para não infantilizá-los, porque se eles começarem a infantilizar, eles vão de volta para os traumas infantis que eles tiveram. Então, nós não estamos ajudando, nós estamos atrapalhando. Agora, é muito melhor olhar para um filho que está adulto, que tem sucesso, tem os netos, tem netas, sei lá, a coisa está avançando, ao invés de ficar olhando com a dor do passado, e sim olhar para o prazer do presente e do futuro, e ver que a vida melhorou. Não foi em vão aquele sofrimento, agora chega de sofrer, vamos transformar isso em algo melhor. Mas se não tomar cuidado, volta para o padrão. E muitos filhos caem nessa conversa, nesse jogo doentio, e acreditam que isso é saudável. Tristeza, não. Mas, Osvanir, você também trabalha na escola, e a gente estava falando até segunda-feira, né, de algo assim. Como seria utilizar esses conceitos do consciência sistêmica dentro da escola? Você que vive dentro da escola, melhor que você para falar isso, eu não conheço. Como é que é a sua visão disso? Vamos lá. Eu tenho refletido muito e já tenho aplicado com as crianças, né? A primeira questão é, famílias não saudáveis, né? Vai gerar as crianças com os comportamentos que tem hoje, né? As crianças sendo os reizinhos. Né? Então, até ontem, acho que foi ontem, ontem na live, alguém comentou lá professor. Eu falei, opa, lá na minha sala, não. Quando uma criança começa a discutir, eu vou de sola. Quem é o adulto? Quem é a criança? Quem sabe que está certo? Então a gente já começa a colocar alguns limites dentro da sala de aula. Quando você vai de sola na criança e fala quem é o adulto, quem é a criança, ele, opa, eu já sei onde é que é o meu lugar. Né? Aqui o adulto é eu, o professor é o adulto, e a gente acaba enquadrando a criança, né? Então você já consegue ter um pouquinho mais de harmonia ali. Uma outra questão muito interessante na escola é que a gente sempre tem aquelas questões com algumas dificuldade para aprendizagem, né? A gente começa a olhar a criança
como sendo um produto de uma família. Ele não está ali não é simplesmente, a criança não é isoladamente o problema. O aquário, a questão do exemplo do aquário, né? Não é só o peixinho, né? Não adianta você pegar o peixinho, o aquário da onde ele está vindo não está legal. Então, muitas vezes, a gente entende essa pessoa como sendo um produto de várias questões, da questão familiar, da mãe, da maternagem, paternagem, e hoje as famílias com as funções que não estão em ordem, né? Então, realmente, cada vez mais tem essas questões muito difíceis. E eu já tenho aplicado alguma técnica lá da constelação com os alunos, não no intuito de resolver a situação, mas na questão diagnóstica. Né? A gente pega aqueles alunos assim que são um problema para a escola toda. De repente, eu vou lá, faço a constelação com a criança, não com esse objetivo de resolver, né? Até porque a gente não é salvador. Mas só como questão de diagnóstico, a gente consegue ter alguns exemplos claros. Eu tinha uma questão lá de um aluno, onde ele posicionou as famílias, estava muito próximo dele, não era a mãe, era uma tia-avó que estava próxima dele. E a escola faz contato por quem? Pela mãe. Não, mas não é a mãe que está olhando para ele, é essa tia-avó. Então, de repente, até a escola fazer este contato pela tia-avó, né, pode dar muito mais efeito do que ficar chegando porque essa tia-avó estava olhando para ele. Ele tinha mais proximidade com a tia-avó do que a própria mãe. A própria mãe estava muito longe. Né? Então, são esses detalhes que a gente consegue dar uma nova visão, um novo entendimento, né, para a questão do aluno problema. Tem muitos casos. Com os alunos adolescentes, já do ensino médio, quando a gente começa a conversar alguma coisa lá das crenças limitantes, né? A mãe chega pro filho e fala assim, poxa, você é um idiota, o que vai ser? Começa a comparar com o irmão, seu irmão é uma bênção, você é uma praga na minha vida. Nossa, toda essa questão das verdades que os pais passam para a gente é algo muito poderoso. Né? Algo que faz uma marra assim que é muito difícil. Quando você começa a ter esse entendimento e consegue se libertar que essa verdade é do pai, da mãe e que veio do antepassado, que eles também receberam, eles não estão fazendo por mal isso, mas tem um respeito, a gente entende isso. Você tem um respeito e você tem um poder que não é como pai, nem como mãe, nem a família, mas como professor, de também ajudar essa criança a seguir um caminho mais saudável. Você também é um bom referencial. Eu estou vendo aqui, deixa eu ver, aqui no YouTube, a Kátia Palaro colocou assim, doutor Fernando, sou professora na educação infantil. Estou cortando os meus traumas infantis e quero fazer seus cursos para aplicar em sala de aula. Aqui o Osvanir já está aplicando, é interessante. Só de ter essa visão sistêmica, isso já ajude muito até a compreensão. E aí, quando eu falo assim, quando ele se coloca, fala, não, ele põe ordem e se coloca como o professor, a gente fica assim, nossa, que horror, horror nada. Porque é interessante, sabe o que a criança sente? Sente segurança. Porque muitas vezes a criança precisa ter as coisas em ordem. Quando tem, ela sente segurança. Se ela promove a desordem e quem está lá como hierarquicamente superior entrar na confusão, vai repetir a dinâmica da família de origem, vai dar mais confusão ainda. E é interessante, porque precisa ter uma figura de respeito e de ordem. E quando ele faz isso, não é para destruir nenhuma criança, muito pelo contrário, é para colocar essa criança em ordem. E ela precisa ter uma segurança e entender que o mundo adulto é diferente do mundo infantil. E se na casa o mundo adulto está confuso, ela vai achar que qualquer adulto é confuso. Sabe que tem uma coisa, Zanir, tem tantas aplicações da consciência sistêmica na parte da educação. Eu vou compartilhar uma história que tinha uma professora que também estava aqui no Consciência Sistêmica, e ela falou, ela trabalhava numa escola onde tinham crianças de baixo nível social, estava cheio de problemas, numa região complicadíssima. As notas eram horríveis. Aí ficava assim, aquela história que essas crianças não têm recurso, essas crianças não aprendem, essas crianças não têm jeito. Isso era a visão da maioria dos professores. E ela veio conversar comigo e falou, Fernando, o que eu poderia fazer dentro
da dinâmica da consciência. Eu sugeri uma série de coisas, e eu sugeri algo para ela que foi muito interessante. Ela disse que mudou muito, ficou surpreendente a dinâmica, que era assim: as crianças tinham... Ui, perdi o contato com o Osvanir. Enquanto uma vez se resgata o contato, eu vou continuar a história. Ah, voltou. Ok. Está me ouvindo, Osvanir? Tá. Ok. Então, eu sugeri para ela, por exemplo, por causa das notas, do aproveitamento, essas crianças tinham algo tão negativo dentro delas, mas tão negativo, e quando ia fazer a prova, elas sentiam que estavam sendo julgadas. Então, só de entrar na prova já estavam tudo assim. Falou que ia ter prova, aquilo já virava um caos. E aí ela começou a fazer algo que eu sugeri, que foi assim: antes de fazer a prova, peça para as crianças fecharem os olhos, e aí peça para elas imaginarem todos os adultos que elas conhecem e que querem o melhor para elas. Então, qualquer pessoa que você sinta que te ama, que quer o seu melhor, se está viva, se está morta, não importa, coloque. Todas as pessoas foram importantes, que você sabe que elas querem o seu melhor. Imagina todas essas pessoas ao seu redor, junto com você nesse momento. E aí, você vai fazer a prova e sentindo que eles estão junto com você, torcendo para você avançar na vida. Então, era para tirar esse peso da prova e colocar como algo assim, uma conexão com as pessoas mais saudáveis e que realmente a ama, que via algo positivo dentro dela. Ela falou que foi surpreendente, porque a hora que ela começou a fazer isso, as notas foram assim, ó. Quer dizer, a criança tem esse conhecimento, mas é tanto medo, tanta negatividade, tanta avaliação, tanta dinâmica estranha. Então, ela colocou de um outro jeito. E ela falou: nossa, Fernando, é impressionante, as notas das crianças subiram. Todo mundo ficou assim: mas o que aconteceu com as notas das crianças? Não é com as notas da criança. A criança agora ela pode se expressar e sentir melhor, e sentir que ela não está sozinha, que tem alguém que a ama, que gosta dela, que está fazendo tudo isso. E olhando e colocava assim, dando um direcionamento, querendo que você tenha uma vida saudável, que você siga para a vida. Então, ela começou a utilizar frases e conceitos do consciência sistêmica que a gente coloca em solução, por exemplo, de constelação. Um caminho a seguir para a vida. E não aquele caminho que ela está presa, mas olhar que tem um caminho melhor. E aí, dentro da própria classe, várias vezes ela colocava dinâmicas que era para olhar para a criança, para esse mundo de uma forma diferente. É como fazer uma função paterna, né? O que você está aprendendo aqui, como é que você pode aplicar, como é que vai ser lá na frente, o que você quer. Aí começou a colocar objetivos, e como você chega nos objetivos, que a educação seria uma forma de conseguir, de conquistar tudo isso. É interessante que aí deu para fazer um grupo controle, entre aspas, né, da classe dela e das outras classes. Antes era tudo assim, de repente a turma da classe dela começou a fazer isso aqui, e ninguém estava entendendo. Até a diretora chamou, falou: o que está acontecendo? Chamou atenção demais. As crianças tinham um outro ambiente dentro da classe. Elas entravam com mais sorriso, estava gostoso, não é do jeito das outras, que era um inferno, aquilo era tudo horrível. Foi mudando o campo, interessante, foi mudando o campo. Ela foi direcionando que esse ensinamento não é só para tirar nota e decorar, é como isso aqui seria para elas conseguirem chegar num lugar melhor, onde elas podiam aplicar, como elas podem chegar. E gradativamente ela foi colocando essa dinâmica, e o resultado foi impressionante. Por isso até comentei lá com você, Osvanir, nossa, se desse para pegar todo esse conhecimento da consciência e métodos para praticar, nossa, seria muito legal. Né? Eu gostaria de mais uma situação. Eu me aproximei bastante, tem a sala de apoio, né, chamamos de sala de recursos, que são para aqueles alunos com um laudo, né? Déficit de atenção, TDA, TDAH, todas aquelas crianças com laudo. Tem um monte de perguntas sobre isso aqui. A professora da sala de apoio, eu até perguntei para ela, até o nome dela é Sandra. Eu falei: professora Sandra, chega aqui. Por acaso, essas crianças não têm problema familiar? A família dessas crianças não é uma bagunça? Ela falou: não precisa nem fazer constelação. Eu te digo categoricamente, 100% dessas crianças, funções familiares, a família é algo assim muito... Exato. É um emaranhamento só. Exato, é isso não. E aí, quando você entende isso, aí fica assim, tem um sistema que chama escola e tem um sistema que chama família. E são dois sistemas diferentes,
mas que tem uma intersecção, e nessa intersecção dos sistemas tem um aluno. E aí, sabendo o poder que o professor, a professora, o pessoal da escola tem, de também ajudar a direcionar, mudar o destino dessa criança, sem fazer competição com os pais. Não é assim, eu sou melhor que os pais, isso não faz sentido. Mas eu posso dar um direcionamento, e quando eu dou um direcionamento, não é só para aquela criança, é para a família como um todo. Porque quando você está afetando um elemento do sistema, você também está afetando o sistema como um todo, e poder direcionar aquele sistema para um futuro melhor. Mas a hora que você consegue entender as dinâmicas e o que você pode fazer, que vai além do papel clássico do professor, como você fala, você está olhando o aluno, não está só informando, dando informações e faz a prova, é diferente. Como eu falo na medicina também, é parar de olhar para a doença e olhar para o doente, olhar para o ser humano, olhar para aquela criança e saber o que está acontecendo ali. E aí, o que é que eu realmente posso fazer? Não posso substituir pai e mãe, mas no meu papel eu tenho o poder de dar um modelo diferente, uma orientação, um caminho diferente para que essa criança possa ter um futuro melhor. Para mim, sinceramente, eu acredito demais que a escola é o grande local onde a gente devia fazer uma mudança. Eu dou um valor profundo às escolas, principalmente a escola com as criancinhas, aí começa ali. Se a gente conseguir trabalhar com essas crianças, e principalmente com os profissionais e as instituições que trabalham com essas crianças, eu tenho esperança no futuro. Agora, infelizmente, as pessoas estão lá, parece um depósito de criança que dá comida, passa. Gente, isso é o futuro, o futuro não é só do Brasil, não é isso, não é o futuro do mundo. Gente, é o futuro da humanidade, algo assim. Que raio de ser humano nós estamos preparando para a vida, né? A gente quer um mundo melhor para os nossos filhos, mas a gente precisa preparar filhos melhores para o mundo também, né? E aí poder ajudar. E vejo sempre ali, nas crianças ali, um local impressionante que a gente podia fazer muitas coisas. Por isso, eu tenho uma esperança, como você também já faz parte disso também, você e vários outros professores, que já estão pegando e começando a experimentar dinâmicas do consciência sistêmica nessa área que, para mim, é fundamental. Para mim, é profilaxia, é como tomar vacina, sabe? Assim, não é esperar adoecer para ver como é que sara. É um lugar maravilhoso. Osvanir, foi uma delícia conversar com você aqui. E me diga uma coisa, valeu a pena fazer o Consciência? Sem sombra de dúvidas. Saiu mais barato do que fazer terapia, né? Se fosse fazer terapia aí, 15 sessões de terapia já pagaria o curso. Algumas situações com as quais eu tive que dizer não, colocar o limite, né? Seja para mãe ou mesmo para filho. Muitas vezes os pais entram numa questão de salvador com o filho. E de repente, para o filho, você tem que dizer, chegou, né? Até aqui é o meu papel de pai, a partir daqui é o seu papel de filho. Então, isso não tem preço, né? Não tem preço que pague. Então, foi ótimo. O curso, assim, já se pagou e já está gerando lucros. Eu falo assim, o curso não é terapia, mas é extremamente terapêutico. Porque quando você conhece como a vida funciona, o que são as funções em ordem, o que é família, o que é ser pai e mãe, o que é um casal, como deve funcionar, a hora que você entende como funciona o jogo, as estratégias do jogo, a chance de você vencer nesse jogo é muito grande. Agora está cheio de gente que entra na vida, não entende o que é a vida, não sabe o que deve fazer, não tem a mínima noção, faz de qualquer jeito ou fica repetindo as coisas que os outros fizeram que não deram certo, ou inventa um monte de maluquice. Depois querem que a coisa funcione. Por isso que eu falo que a consciência sistêmica, para mim, é uma filosofia de vida, é uma escola de vida para mim. Aprender a viver. E a hora que você aprende a viver, você como professor sabe disso, a hora que o aluno aprende as coisas e ele compreendeu aquilo, pronto, ele nunca mais esquece. Aquilo funciona, leva para a vida toda. Osvanir. Perfeito. Está na hora de a gente encerrar aqui, mas é uma delícia. Falar com a Renata, falar com você, foi uma delícia, um bálsamo aqui. Agradecer, tem gente que agradece
agradece aqui também, agradecer compartilhar suas histórias aqui, tem outras pessoas aqui falando de como foi inspirador para eles escutar isso aqui e tal, está dando um norte. É interessante, porque o objetivo é esse mesmo, compartilhar a experiência. E o que a gente faz na vida? Compartilha experiência, o que dá certo, passa para frente. A gente faz isso de pais para filhos, dos amigos, e aqui é a mesma coisa. Aquilo que fez sentido e dá certo, pessoal, é possível, dá para ter uma vida mais saudável, dá. E aquela história, até falando de valor e de dinheiro, que às vezes... Gente, o que eu, Fernando, já perdi de dinheiro por tantos problemas que eu tive, que de repente, e não tem mais como resolver, porque são coisas que já aconteceram, e aquilo, paciência, eu tenho que aprender a conviver com isso. Se eu soubesse isso antes, nossa Senhora, como minha vida seria bem melhor. Então, o pessoal às vezes olha para você, Fernando, está lá em cima. Eu sei, eu fiz um monte de bobagem lá atrás também. Fiz muitas bobagens. Eu não sabia. Depois você sabe, mas é aquela história. Então quando você olha lá para trás, você fica se culpando porque você fez aquilo. Não, aí, pelo amor de Deus. Quem está no consciência sabe, né? Não entra num jogo desse, que é assim. Eu tenho certeza que eu sempre fiz o meu melhor. Eu sempre fiz, e hoje eu faço o meu melhor. A questão é que o meu melhor hoje é diferente de lá. Então, eu estou com a mente aberta para entender o que é mais saudável. O que for mais saudável, eu aprendo e faço diferente. O que eu não fiz antes, eu não sabia, mas aquilo que eu sei, eu pratico e sempre fico aberto para aprender mais coisas ainda. Evolução contínua, porque não tem fim. A gente está sempre aprendendo coisas. É a mesma coisa se o Zvanir parar no mundo e falar, vou fazer isso a minha vida inteira e não atualizar, não desenvolver novas formas, pelo amor de Deus, é um péssimo profissional, um péssimo ser humano também. Parou ali, acha que está ali tranquilo e não precisa fazer mais nada. Então, eu fiz o meu melhor, tenho certeza que o Zvanir também fez o melhor dele, como os nossos pais também fizeram o melhor deles. Quem somos nós para ficar julgando nossos pais? Tem um monte de coisa errada que eles fizeram. Sim, só que eles não sabiam que aquilo era errado. Eu também, hoje olhando para trás, falo, nossa, eu fiz um monte de coisa errada, mas eu não sabia que era errado. Não sabia, não aprendi. Agora eu sei, não vou repetir o erro, faço coisas melhores. Então eu estou fazendo sempre o meu melhor, e o meu melhor é sempre evoluir e buscar situações, aprendizados para ter uma vida melhor e poder, para mim mesmo, para minha família, para minha profissão, para tudo na vida, ter uma vida muito mais em paz, mais consciente, e poder usufruir das coisas boas da vida e não ficar preso em tanto problema sem saber como sair, né? Então, sabendo, você nem entra. Se sabe, aquele que você entrou, você sai e resolve da melhor forma possível. Ô, Zvanir, queria que você se despedisse aqui do grupo, do pessoal aqui, e está todo mundo agradecendo aí o seu compartilhamento das suas histórias aí, eu também. Então, queria que você deixasse uma mensagem aqui desse querido professor aqui para todos nós. Pessoal, se eu posso dizer alguma coisa, esse é o cara. Obrigado. Eu tenho só a agradecer, porque realmente é algo assim bem... A vida continua sendo a vida. O professor já falou, o doutor já falou com a Renata, né, da forma da realidade, né? O fato continua sendo fato e vai continuar sendo fato. A diferença é a forma, o curso vai ajudar a gente mudar a nossa interpretação sobre os fatos. Eu acho que esse é o grande significado, porque a gente não vai conseguir mudar os fatos, mas a gente pode mudar a nossa interpretação da vida, e acho que isso que faz a total diferença do curso da consciência, né? Então, eu recomendo, né, super recomendo, e agradeço, valeu aí essa nossa conversa aí, foi muito gratificante, e fica meu abraço para todos, para o doutor também. Obrigado, Zvanir, foi um prazer conversar mais com você, foi uma delícia lá na supervisão, falei, opa, como seria gostoso poder conversar mais ainda sobre esses temas, né? Lá não era bem o lugar, mas aqui até cabe, né? E que bom você compartilhar tudo isso conosco, né? Bom, Zvanir, um grande abraço para você, foi um prazer enorme ter você aqui, uma gratidão profunda, tá?
vou me despedindo de você e agora vou me despedir também do grupo. Tchau, Zvani!